Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre os métodos de custeio individuais e agregados e a forma de calcular o custo normal, individual e agregado. Nós temos aqui que pelo método individual, o apresentado inicialmente, o custo normal do plano inteiro é igual à soma dos custos normais de cada um dos participantes, ok? No método agregado é similar, mas esse custo normal, em vez de ele ser calculado separadamente para cada um dos indivíduos, ele é calculado conjuntamente para todos os participantes, né? Ele não é calculado separadamente e depois somado, ele já é calculado em conjunto. Apesar disso, as duas metodologias têm resultados muito similares, se não iguais, ok? Vamos ver então como se dá no método agregado. No método agregado, o numerador e o denominador das equações de cálculo do custo normal são ponderados pelo número de participantes em cada combinação de idade x atual e idade de entrada y, com o resultado depois multiplicado pelo número total de participantes do plano. Então, eu já vou, para cada fator colocado numa equação, a gente já multiplica pelo número de indivíduos com idade x que entraram na idade y para aquele plano. Considera-se todos os indivíduos nas diferentes possibilidades de idade x atuais, considerando que cada uma dessas pessoas pode ter entrado a uma idade y diferente. Mas a gente agrupa as pessoas que têm as mesmas características de idade, que agora estão com a mesma idade x e entraram com a mesma idade y, certo? Então, o que a gente tem aqui como fórmula geral para o custo normal a um determinado plano? Nós temos pelo método agregado que isso seria, aqui eu tenho basicamente o Bzinho de x sobre o Bzão R vezes o valor presente do benefício futuro, mas cada um desses fatores multiplicado pelo número de indivíduos que agora está com a idade x que entrou com a idade y. Repara, está sempre multiplicado. Então aqui primeiro eu faço o somatório deste número de indivíduos vezes o Bzinho de x para aqueles indivíduos que agora têm idade x e entraram com a idade y, que multiplica o somatório do nzão, do nzinho, o número de indivíduos, que agora tem idade x, entraram com a idade y, vezes o valor presente do benefício futuro dos indivíduos, que agora estão com x, entraram com y, dividido pelo somatório do número de indivíduos com a idade x, que entraram com y, vezes o Bzão de R dos indivíduos que entraram com y anos. Então, eu tenho aí uma fórmula geral para o método agregado, que é sempre eu considerar cada um dos fatores multiplicado pelo número de indivíduos relacionados àquele fator. Esse método agregado ele foi muito importante em momentos em que a gente não tinha também métodos computacionais tão avançados. Então, fazer cálculos de forma agregada nos ajudavam aí computacionalmente, já que os resultados são similares, e a gente ganha, ao executar esse tipo de equação, a gente ganha tempo aí de execução, não precisa fazer o cálculo um para um, mas o cálculo para grupos de indivíduos, certo? Bem, essa formulação matemática ela pode ser desenvolvida para cada um dos métodos de custeio, encontrando aí algumas fórmulas particulares. Por exemplo, aqui nós temos unidade de crédito a valor constante. Pelo método individual, o custo normal para cada indivíduo é dado por essa formulação, certo? Mas a gente pode encontrar o custo agregado. Bem, nesse método individual, o custo normal total vai ser o somatório do custo normal para cada um dos indivíduos. No método agregado, a gente já chega ao custo normal de uma vez só, utilizando essa fórmula em que eu pondero cada um dos fatores pelo número de indivíduos com a idade x que entrou com a idade y, certo? Pelo método de unidade de crédito projetado proporcional ao salário. Aqui eu tenho a fórmula pelo método individual, o custo normal dependendo aqui do salário vezes o valor presente do benefício futuro. E no método agregado, uma fórmula bem similar, mas considerando a multiplicação de cada um desses fatores pelo número de indivíduos com a idade x que entrou na idade y.
Método de alocação de custo a valor constante. Novamente, aqui eu tenho o custo normal para o método individual e o custo normal para o método agregado, a fórmula bem similar. Para a alocação de custo percentual do salário, da mesma forma, né? Repara que do método agregado, a formulação é muito parecida com o método individual, mas eu faço sempre considerando o número de indivíduos que entrou com a idade X, que tem a idade X, que entrou com a idade Y, certo? Essas fórmulas foram todas extraídas desta referência. Muito obrigada e até a próxima aula.